Lá vamos nós outra vez com o assunto da censura. O Arthur do canal Mamãe Falei colocou um vídeo sobre uma oficina de Siririca na USP, que ele invadiu, ele botou uma fantasia de buceta e foi lá no workshop de Siririca para atrapalhar, né? Ele não foi lá para assistir o workshop, ele não foi para participar do workshop, ele foi lá para atrapalhar e tirar um sarro das pessoas, né? Então o que aconteceu é que o vídeo dele foi ao ar, estava com um monte de views e foi apagado, foi bloqueado, ele levou um strike do YouTube, né? Quando alguém é bloqueado, há toda uma comoção, né, entre os direitistas, o Nando Moura se pronunciou, já tinha havido o caso do Olavo de Carvalho também esses dias atrás, que foi bloqueado no Facebook e no Twitter, não são os primeiros casos envolvendo canais de direita ou páginas de direita, o MBL também foi penalizado, algumas páginas deles de fake news foram bloqueadas também algumas semanas atrás, tem havido uma certa perseguição em certos temas, em certos canais, o que me parece natural, porque houve vários escândalos envolvendo o Facebook, envolvendo notícias falsas, envolvendo temas problemáticos. Houve o Facebook Gate no ano passado, né, que expôs o método como os moderadores do Facebook utilizam para filtrar conteúdos que seriam proibidos ou censurados ou limitados. Então, é um tema que está sendo muito debatido, é muito problemático e é muito mais amplo do que a gente imagina. Antes de falar especificamente sobre censura, eu quero falar primeiro sobre essa oficina de Siririca aí que o Arthur foi lá para conferir. Não me espantou, na verdade, uma oficina de Siririca, porque é um curso de medicina. Me espantaria se fosse um curso de teologia. Se tivesse uma oficina de Siririca num curso de teologia, aí eu acho que ia ser um pouco esquisito. Mas no curso de medicina, na área de saúde, aprender educação sexual, né? E esses profissionais vão trabalhar um dia com adolescentes, com jovens, que talvez toquem Siririca, então talvez seja um tema que eles tenham que entender, saber para poder instruir pessoas sobre esse assunto, né? Masturbação, sexualidade. Então, no curso de medicina, me parece totalmente normal. Se fosse no curso de psicologia também, não me espantaria. Me espantaria se fosse no curso de administração de empresa, por exemplo. Então, realmente acho que é uma babaquice você ir lá questionar uma educação sexual num curso de área de saúde. Agora sobre a questão de censura especificamente. Vamos falar sobre esse tema, eu já falei várias vezes anteriormente, então é capaz de repetir alguma coisa que eu tenha dito já. Mas as pessoas tendem a pensar que liberdade de expressão é irrestrita, é ilimitada, que você pode falar qualquer coisa que se quiser, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de freio. E isso não é verdade, existem várias limitações, existem vários limites para a liberdade de expressão. Algumas delas incluem difamação, calúnia, injúria, você não pode sair xingando as pessoas por aqui, você não pode sair inventando coisas falsas, que foi o caso da Marielle Franco, por exemplo, né, quando ela morreu, que as pessoas no YouTube aqui, várias pessoas inventaram notícias falsas sobre ela, ou propagaram notícias falsas sobre ela, difamando a deputada que havia sido assassinada, ou seja, isso não é permitido, mas é claro que não há uma censura prévia, né? Não existe censura prévia no Brasil, você quando publica uma coisa, quando você divulga abertamente algo, ninguém está impedindo que você fale isso, mas se você falar alguma coisa que seja criminosa ou que viole o Código Penal ou o Código Civil, você pode ter esse conteúdo retirado sim. É a lei brasileira, que é bastante diferente nesse sentido da lei americana, que também tem seus limites, embora seja o país com a maior liberdade de expressão do mundo, ainda tem seus limites também. Pornografia, por exemplo. Nos Estados Unidos, pornografia é proibido, não está protegida pela primeira emenda. Então, no Brasil, você não pode difamar, nem caluniar, nem xingar ninguém na internet. Então, esse é o primeiro limite. O segundo limite tem a ver com o direito da imagem das pessoas, da imagem e da privacidade. Esse é um problema que um fotógrafo tem, por exemplo, quando sai à rua fotografando pessoas. O que se diz é que um dos maiores fotógrafos de rua da história, que foi o Henri Cartier-Bresson, que era um francês que fotografava as pessoas na rua, fazendo coisas normais, triviais, hoje em dia não conseguiria fazer o que ele fazia naquela época, nos anos 20, anos 30. Porque um dos direitos constitucionais nossos, e também previsto no Código Civil, tem a ver com o nosso direito de imagem. Você não pode sair na rua filmando qualquer pessoa sem autorização dela, e muito menos se for para lucrar em cima disso. E a questão de lucrar em cima disso, ganhar dinheiro em cima disso, é um pouco complicada também, porque ganhar AdSense, por exemplo, pode ser considerado para fins financeiros ou não, mas geralmente você, se for filmar alguém na rua, ainda mais se for para ridicularizar essas pessoas, como foi o caso do Mamãe Falei lá na USP, ele precisa da autorização por escrito ou verbal da pessoa, que possa utilizar a imagem delas. Eu acho que nesse caso do bloqueio do vídeo do Arthur tem a ver com o direito da imagem, porque uma pessoa viu lá a imagem dela na USP, foi lá, reclamou com o YouTube, né? Ele me filmou sem minha autorização e foi retirado por causa disso. Eu conheci um comediante que fazia pegadinhas pro YouTube e ele dizia que era um problema fazer isso, porque primeiro que era muito difícil conseguir armar a pegadinha para que seja engraçada, né? E as pessoas reagissem de uma maneira engraçada, e depois, quando conseguiam isso, quando conseguiam uma cena engraçada, muitas vezes a pessoa não autorizava o uso da imagem. Ou seja, você não pode sair na
rua aí filmando as pessoas sem autorização delas. Não pode. Claro que se for uma informação, por exemplo, uma passeata, uma coisa assim, ou se você não puder reconhecer os rostos, tem algumas condições no quais você pode fazer isso para uso editorial, né, para uso no jornal, um uso informativo, mas se for para fins que ridicularizam as pessoas, que violam a honra delas, isso é uma violação do Código Civil e do direito constitucional da pessoa de ter privacidade e ter a honra dela, né, o direito de imagem das pessoas. Então, nesse caso ali, provavelmente alguém que estava lá na USP, alguma das meninas estavam nesse curso de Siririca, se sentindo com o direito dela, de imagem dela, violado. Não é porque está no espaço público, ou uma praça, ou uma universidade, que o Arthur tem esse direito de chegar filmando as pessoas sem autorização delas. É não assim que funciona. E o terceiro ponto que a gente entra é o fato de o Google, né, no caso do YouTube, né, que é uma empresa do Google, de ser uma empresa capitalista, de capital aberto. É uma empresa que tem suas diretrizes, que tem suas regras, que tem os seus protocolos, tem os seus termos e compromissos, que quando você entra nessa plataforma, quando você entra no Facebook, entra no Twitter, onde for, você confirma que você aceita esses termos e compromissos. Tem uma caixinha embaixo lá, você cria tua conta e lá embaixo você clica lá num trocinho, lá numa caixinha de verificação e você confirma que aceita. Só que as pessoas não leem esses termos e compromissos. Acho que o Arthur não deve ter lido, o Nando Moura não leu, acho que as pessoas não leem essas coisas, né? Eu traduzo muito termos e compromissos para empresas e às vezes vocês vendem alma sem saber disso. Se você consultar a página do YouTube aqui de diretrizes da comunidade, uma delas diz o seguinte, olha, privacidade. Se alguém postou informações pessoais suas ou enviou um vídeo em que você aparece sem o seu consentimento, solicite a remoção do conteúdo com base nas nossas diretrizes de privacidade. É uma das diretrizes, há várias aqui, né? Nudez do conteúdo sexual, que também pode ter a ver, né? Oficina de Siririca, às vezes o próprio termo lá, o YouTube já marca lá como suspeito ou como proibido. Conteúdo prejudicial perigoso, conteúdo de incitação ao ódio, conteúdo explícito ou violento, assédio e bullying virtual, spam, metadados enganosos e golpes, ameaças, direitos autorais, privacidade, como eu falei, falsificação de identidade, segurança infantil, outras políticas. Ou seja, se você violar alguma dessas diretrizes, você pode ter o vídeo bloqueado ou sua conta ser suspensa, receber strike. Tem várias diretrizes, não são apenas essas, tem outras políticas também que você tem que cumprir. E se você entrou nessa plataforma, se você aceitou entrar nessa plataforma, você aceitou explicitamente, na verdade, né? Você pode não ter lido lá, mas você aceitou explicitamente essas diretrizes. Então o YouTube, ele só está cumprindo aquilo que está nas diretrizes deles. Como uma empresa capitalista, você tem o direito de aceitar os serviços dele ou não. Você pode ir para outra plataforma, você pode criar a sua, você pode fazer o que você quiser. O Arthur, como liberal, deve aceitar isso. É uma empresa, eles estão fazendo o que eles querem ali, eles estão fazendo o que eles acham que é melhor para os consumidores deles, para os clientes deles, para quem eles atendem. Vamos supor que, olha, você, Arthur, você gosta aí de McFish. Um dia você chega no McDonald's e não tem o sanduíche que você gosta, né? O sanduíche de peixe, né? Que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que compra. E daí você vai descobrir que o McDonald's retirou porque tinha pouca saída, as pessoas não consumiam e deu lá um problema, lá deu uma infecção alimentar nas pessoas com esse sanduíche e eles resolveram retirar. Eles, enquanto empresa capitalista, né? Eles têm todo o direito de fazer isso. Eles estão vendo o que é melhor para a empresa deles, o que é melhor para os projetos de empresa que eles pretendem. Então, o YouTube, o Facebook, o Twitter, eles estão passando por vários problemas por causa disso, por essa questão dos vídeos que estão causando problemas para eles, vídeos de política, vídeos de conteúdos impróprios, eles estão tentando redefinir quais são as políticas deles. E esses vídeos que a gente faz aqui, você de político, Nando Moura, Olavo de Carvalho, Bernard Kister, o Clayson, eu, ou qualquer canal de direita ou de esquerda que for aqui no YouTube, canais de política, nós somos o McFish no McDonald's. Tem um público, há um público pequeno, mas não é o que sustenta a empresa. O que sustenta o YouTube aqui são vídeos de brinquedos, vídeos infantis, vídeos de gatinhos brincando, de cachorros. Então é isso que sustenta o YouTube. Nós aqui, se nós causarmos problemas para o YouTube, e nós estamos causando problema para o YouTube porque há muito conteúdo falso que incita ao ódio, há muito conteúdo que dissemina mentiras para cá, e os canais de política são muito responsáveis por isso, porque você vê de todos os lados surgindo mentiras aí, mentiras contra o Bolsonaro, mentiras contra o Lula, mentiras contra o Ciro, então há muitas mentiras, há muito conteúdo difamatório e de calúnia e de injúria, há muito conteúdo que viola a privacidade das pessoas. Então, se o YouTube julgar que isso é um problema e que eles só querem agora vídeo de gatinhos aqui, eles têm todo o direito de mudar a política deles. A cúpula do YouTube pode se reunir lá, o comitê diretor pode se reunir e falar, olha, agora a gente vai mudar o algoritmo e só vai divulgar vídeo de gatinho brincando. E aí? Você vai ficar bravo com o YouTube porque uma empresa decidiu que para os negócios deles é melhor fazer isso? Você não é um liberal? Você não é alguém que defende a iniciativa privada, o livre comércio? Você não é alguém que defende o capitalismo? Isso aqui é o capitalismo, gente. A gente está aqui no jogo do capitalismo. Se o YouTube amanhã começar a ter prejuízo, ele fecha as portas e a gente vai todo mundo ficar na rua aqui procurando lugar para onde ir.
Esse é capitalismo. Isso é capitalismo aqui, olha. Eles podem mudar o algoritmo quando quiserem para definir qual é o conteúdo que eles preferem que seja visto pelas pessoas, quando eles quiserem. Vai ficar bravo agora? Amanhã pode ser que o YouTube comece a fracassar e comece a perder público, o Facebook comece a perder público e o Twitter, e todo mundo aqui vai ter que procurar outro caminho. E a pessoa pode ter aqui 10 milhões de inscritos num canal aqui, e daí surge uma nova plataforma muito melhor, muito mais dinâmica, e essa pessoa vai ter que começar do zero lá. Às vezes até consegue levar lá uns 10, 20 mil inscritos, mas depois ela começa do zero. Ela vai ter que se readaptar a um outro ambiente, vai ter que começar a criar uma nova linguagem, porque esses canais são diferentes, né? Por exemplo, o Facebook é uma linguagem, o Instagram é uma linguagem, o Snapchat é outra linguagem, então você tem que se adaptar. E a gente pensa aqui que é um universo, né, que vai durar para sempre, que eu tenho aqui 20 milhões de inscritos, tenho, 15 milhões de inscritos, e é como se fosse o rei do universo, e na verdade isso aqui amanhã acaba, essa pessoa que tinha 15 milhões de inscritos não é mais ninguém. Então isso é capitalismo. Um dia está em cima, outro dia está por baixo, um dia teu conteúdo está bombando, outro dia você está sendo bloqueado porque você está violando as políticas da empresa. É assim que funciona. Quem não está contente, ou se adapta às diretrizes, que é o que eu faço, por exemplo, eu comecei a botar vídeo de guerra, foram todos bloqueados, parei de falar sobre isso, ou você se adapta às políticas, ou você procura outro ambiente para falar. Assim que funciona o capitalismo. A empresa não te fornece o que você quer, você procura outra empresa. Não é? Não é assim que funciona o capitalismo, Arthur? Agora a gente está vendo essa choradeira dos canais de direita, porque estão sendo bloqueados, demonetizados, estão sendo, levando strike, e eles que são os maiores apoiadores do livre mercado, do capitalismo, agora estão sendo vítimas das próprias políticas do mercado que estão ditando o rumo do Facebook, do YouTube e do Twitter. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês realmente acham que isso é censura, que bloquear esses canais aí está errado ou não, se o Facebook, o YouTube, o Twitter têm liberdade de fazer isso, o que esses canais devem fazer para poder evitar esse tipo de coisa, devem se adequar, devem lutar contra isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!